Oi gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente tá começando aqui mais um episódio de Café com Holder, que é a série aqui do canal onde vocês mandam perguntas pra mim lá no meu Instagram e eu respondo elas aqui por vocês. Então, se você ainda não me segue lá, entra lá depois porque eu posto conteúdos diários. E bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Primeira pergunta aqui é do João. Qual corretora tem o melhor custo-benefício para investir no exterior? Bom, já falei bastante sobre investimentos no exterior aqui no canal, tem vários vídeos, procure aqui depois o canal do Holder Exterior que vai aparecer vários vídeos para você, caso você tenha interesse em começar a investir. Mas eu acho que tanto no exterior quanto aqui no Brasil, a questão de custo-benefício para você investir, ela é muito mais em relação ao tipo de serviço que a corretora presta do que qualquer outra coisa. Hoje o serviço de corretagem ele é extremamente barato se a gente comparar a 10, 12 anos atrás. Pelo menos era o que eu tinha de experiência quando eu comecei a investir. Então lá atrás, 2009, 2010, não tinha isso de corretora com taxa zero. Inclusive a primeira corretora com taxa zero que teve aqui no Brasil foi a Clear recentemente. Há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, eles zeraram as taxas. E só lembrando que eu não tenho nenhuma relação comercial com nenhuma corretora aqui, só estou mencionando a corretora que foi a primeira a zerar as taxas no Brasil. Só que normalmente as corretoras que têm taxas muito baixas ou taxa zero são corretoras que são voltadas para um perfil de investidor que quer operar de forma autônoma, que não faz muita questão de ter um suporte ativo. Então, normalmente é aquilo que a gente chama de low cost, low fare, né? Você vai pagar muito barato e você vai ter um atendimento, às vezes, que não é tão eficiente quanto de uma corretora um pouco mais cara. Você não vai ter um assessor ou alguém para estar te dando suporte através da sua conta. Então, corretoras baratas normalmente estão associadas a serviços mais simples, mas também muito eficazes, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o perfil de investidor do que necessariamente a corretora ser melhor ou pior. Então você pode optar por ter uma corretora grande, se você tem um patrimônio muito grande, talvez faça sentido você investir através da corretora do seu bancão, né? Ou Banco do Brasil, Itaú, Caixa, Bradesco, se bem que o Bradesco agora migrou a corretora para a Ágora, se não me engano, que é deles também. Mas enfim, tente negociar às vezes com a corretora do seu próprio banco, se o seu patrimônio é muito grande. As corretoras dos bancões costumam cobrar uma taxa em percentual pequenininha, mas eu acredito que você consegue negociar essa taxa caso você tenha um patrimônio que seja relevante para a instituição financeira. Então tente negociar, vá para uma corretora, às vezes também uma corretora autônoma fora do seu banco, para você conseguir ter taxas melhores, para você conseguir ter uma corretora que atenda o seu perfil de investidor. Mas respondendo especificamente a sua dúvida sobre as corretoras do exterior, eu acredito que se você for abrir conta lá fora, existem basicamente hoje 3 boas opções. A primeira delas é a corretora que eu invisto, que é a TD Ameritrade, que é uma corretora que recentemente zerou as taxas, inclusive é uma corretora que foi adquirida pela Charles Schwab, que é a maior corretora lá dos Estados Unidos, que também zerou as taxas. A desvantagem da Charles Schwab frente à TD é que para você começar na Charles Schwab você tem que depositar $25 mil e você também tem que mandar alguns documentos físicos. Enquanto na TD Ameritrade você consegue abrir com qualquer valor, não tem depósito mínimo, não tem taxa nenhuma, nem de custódia, nem de operação, e você consegue abrir tudo online. Você manda os documentos por e-mail ou você manda os documentos por fax. E aí você usa um fax online, qualquer um desses sites de fax online, para mandar os seus documentos. Então ela é um processo mais simples de abertura, então seria uma das opções, né? E o suporte deles, inclusive, é muito bom. O suporte deles é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é um atendimento em inglês, um atendimento muito bom, mas é um atendimento em inglês. A segunda opção é a Avenue Securities. A Avenue Securities, inclusive, foi fundada por brasileiros. Eu tenho um contato lá com o pessoal da Avenue, pessoal muito bom, gosto bastante deles, gosto bastante do trabalho deles. E a grande vantagem da Avenue é que eles têm o suporte em português, eles são uma corretora americana, mas como elas foram criadas por brasileiros, eles têm o suporte em português, eles têm um bom atendimento para quem é brasileiro, então é uma corretora que é interessante para você começar a investir lá fora. Além do atendimento em português, a Avenue também tem alguns relatórios que facilitam a sua vida na hora de declarar um imposto de renda aqui no Brasil. Então essas são as duas principais vantagens da Avenue na minha avaliação. E uma das desvantagens é que ela ainda tem uma taxa de corretagem, pequena de $2, que varia ali até $5 se eu não me engano, dê uma olhada lá no site deles, dependendo do valor da sua ordem. Mas eu, Fábio, sempre fui pessoalmente, como eu comecei a investir há mais tempo,
eu sempre fui uma pessoa que não me incomodei muito em pagar taxas desde que aquele serviço fosse bom para mim. Então, como eu já invisto na bolsa há mais tempo, principalmente também lá nos Estados Unidos, já tô acostumado a declarar o imposto de renda, já tô acostumado com toda a burocracia, então para mim ir para TD Ameritrade foi uma opção. Mas se você está começando, a Avenue pode ser uma boa opção sim. E a terceira opção é a Interactive Brokers. A Interactive Brokers é uma corretora também americana, mas que te permite, entre as três, é a única que te permite acessar mercados fora dos Estados Unidos, mercados na Europa, na Ásia, na América do Sul. Então você consegue investir em várias empresas que são fora dos Estados Unidos através da Interactive Brokers. No momento que eu gravo esse vídeo, eles criaram o Interactive Brokers Lite, que é para você não pagar absolutamente nenhuma taxa, mas é um serviço que ainda não está disponível para brasileiros. Então eu acredito que em breve eles devem abrir para investidores estrangeiros também, mas eles possuem a Interactive Brokers normal, que tem uma pequena taxa de corretagem. Então dê uma olhada lá, pode ser que faça sentido caso você queira investir também fora dos Estados Unidos. Então eu acredito que corretora seja muito mais uma questão de perfil e de serviço do que qualquer outra coisa, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Fabiana perguntou aqui, quem está começando agora, por onde começar? Existe uma sequência 101, né, que é ali do básico até o avançado? Bom, eu recomendo, Fabiana, você acompanhar as lives que acontecem aqui no canal. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, impreterivelmente, a gente faz aulas ao vivo de 1, 2 horas aqui no canal. E também recomendo você assistir a aula 1, 2 e 3, que ficam sempre disponíveis aqui no canal. É só você entrar lá no canal do Holder e procurar a live número 1, número 2, número 3. São 3 aulas com mais de 1 hora cada uma, que resume todo o básico que você precisa saber para você começar a investir. Além disso, tem a série de contabilidade para investidores aqui do canal, para você aprender um pouquinho mais a ler e interpretar o resultado das empresas. Próxima pergunta aqui do Pedro Ferreira. HGBS tá valendo a pena? Bom, pessoal, é muito importante, não falando especificamente aqui do HGBS, mas a gente entender que todos os ativos da bolsa, todos os ativos que estão disponíveis para a gente investir, sejam fundos imobiliários, ações, títulos públicos, ações no exterior, REITs no exterior, todos os ativos do mercado possuem uma correlação entre si. Então existe sempre uma relação de preço entre os ativos, e isso é muito mais importante do que a precificação específica daquele determinado ativo, na minha opinião. Isso porque não tem momento melhor, o HGBS está valendo a pena. O HGBS e vários outros fundos imobiliários que possuem muitos imóveis em muitas regiões, uma vacância controlada baixa, eles são ativos que possuem um prêmio, né, do recebível que você tem do fluxo de caixa dos aluguéis em cima dos títulos públicos longos indexados à inflação. Ou seja, se você pegar um Tesouro IPCA+, lá de 2050, por exemplo, você vai ter ali um juros de IPCA mais 3,5%, mais 3%, mais 4%, depende do momento, né? Eu tô falando aqui especificamente em relação ao momento que a gente está vivendo agora. Você vai encontrar essas taxas nos títulos públicos longos indexados à inflação. Nesse tipo de fundo imobiliário, você vai encontrar um retorno com um prêmio em cima dessa taxa. Então hoje os fundos imobiliários eles estão pagando 4%, 5%, 6%, dependendo do setor que o fundo imobiliário está inserido, né? Então, você tem um prêmio de risco em cima dos títulos públicos por estar investindo em um ativo que possui um risco um pouco maior. Então, você sempre vai ter esse prêmio oscilando em cima dos títulos públicos. Então, muitas vezes, por exemplo, agora recentemente teve uma queda dos FIIs, de uma forma geral. Se você olhar o IFIX, o índice de fundos imobiliários, ele teve uma queda acentuada recentemente, mas muito principalmente pelo aumento das taxas de juros de longo prazo. Então, se você olhar as taxas de juros dos títulos públicos IPCA+, elas saíram ali de 2,9%, 3% para 3,5% em um período curto. Então, esse aumento fez as cotas dos fundos caírem porque você precisa receber um prêmio maior. Se você olhar a cotação dos títulos públicos longos, também caíram, né? Então, todos os ativos possuem uma correlação entre si. Vou deixar um link aqui em cima, que é o link de um vídeo que chama Os FIIs Nunca Ficam Caros. Assiste lá depois porque eu explico melhor por que isso acontece em detalhes. Fábio, quando uma empresa recompra ações como a M Dias anunciou fazer, o que isso significa? Bom, o que significa, Fran Almeida? Quando uma empresa recompra as ações, ela simplesmente está pegando o dinheiro do caixa dela, é uma operação que às vezes dá um tilt, né, pra gente entender, mas é mais ou menos assim, a empresa tem o caixa e em vez de ela comprar qualquer outro ativo no mercado, ela vai lá e compra ações dela mesma. O que isso acontece quando ela faz esse efeito? Ela diminui o número de ações em circulação, porque agora essas ações que ela recomprou estão dentro da empresa.
E como você é acionista, você faz jus a algumas dessas ações, né? Assim como você faz jus a uma parte do patrimônio da empresa, uma parte dos ativos, você também faz jus a uma parte dessas ações, mas você nem percebe porque isso está lá dentro da empresa. Ou seja, automaticamente, como tem menos ações em circulação, é como se aquelas ações que ela tivesse comprado, que a empresa tivesse comprado, deixassem de existir, porque elas estão dentro da empresa. Então você, como acionista, com o mesmo número de ações que você tinha, você passa a deter uma participação um pouco maior da empresa. Então é um movimento que a empresa faz para aumentar a participação dos acionistas sem eles terem que fazer nada. Mas por que as empresas fazem isso? Né? Aqui no Brasil não é muito comum as empresas recomprarem as ações e cancelarem as ações, como é o caso dessa recompra da M Dias, como eles deixaram claro no fato relevante. Mas lá nos Estados Unidos é muito comum, porque lá nos Estados Unidos os dividendos são tributados. Então, em vez das empresas distribuírem dividendos, elas podem optar, lá nos Estados Unidos, e faz sentido, recomprarem as ações e cancelarem essas ações para não ter a incidência do imposto sobre os dividendos que as pessoas pagam lá, os investidores pagam lá. Então, muita empresa lá fora opta por fazer isso ao invés de distribuir os dividendos. Um outro fator também que pode acontecer é que o corpo de diretores da empresa e o conselho de administração pode achar que faz sentido no momento a empresa recomprar as ações porque as ações estão num preço que eles julgam ser muito atrativo, né? Então, o conselho de administração conhece a empresa melhor do que os acionistas, do que o mercado de uma forma geral, porque eles estão lá dentro. Então, eles acham que vale a pena investir nas próprias ações ao invés de investir em outros projetos. Então, isso também pode ser um ponto motivador. Mas aqui no Brasil, repare que essa recompra da M Dias foi uma exceção à regra. Normalmente, as empresas aqui no Brasil recompram as ações porque a maioria das empresas remunera os conselheiros de administração, os diretores e cargos estratégicos dentro da empresa com as próprias ações da empresa. Então faz sentido nesse caso a empresa lá no mercado recompra as ações porque ela precisa pagar alguns funcionários de forma variável, que a gente chama, com ações da empresa, porque isso alinha o interesse dos funcionários de cargo de alto escalão com o interesse dos minoritários, porque afinal de contas eles vão passar a ser acionistas. E normalmente essa remuneração com ações, elas possuem um lock-up, ou seja, o funcionário só pode vender as ações depois de 5, 10 anos, isso depende de caso a caso, de empresa para empresa. Mas isso é uma forma de você tanto reter os funcionários estratégicos dentro da empresa, porque eles são sócios, e também alinhar os interesses deles com o interesse dos minoritários. Então isso é o normal aqui no Brasil. Normalmente quando tem uma recompra é para fazer a remuneração dos conselheiros, dos diretores e dos funcionários estratégicos, o que não gera necessariamente valor para os acionistas, porque as ações vão voltar a estar em circulação, mas alinha os interesses dos funcionários com os sócios. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.